recentemente o Ciro Gomes, né? Ex-candidato aí a presidente, já foi governador, já foi ministro, sempre tendo muito o que falar, né? Suas entrevistas rendem bastante. Ele esteve na CNN para falar de diversos assuntos e o que chamou muito a atenção foi uma fala sobre os precatórios. Essa dívida, né, que o governo tem com pessoas físicas e com empresas e que é sempre enrolado, né, esse direito das pessoas receberem. O governo Lula tem feito pagamentos, né, antecipadamente desses valores e o Ciro fez ali uma espécie de denúncia em relação a essa prática. Vamos ver o que ele falou para a CNN. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do Planalto... quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode nos dar. Pois dá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Tá aí. Palavras fortes ali, Lobauer. Falou que é uma falcatrua maior que o Mensalão e o Petrolão. 2 comentários. Primeiro, o que a gente acompanha a trajetória do ex-ministro, ex-governador, ex-senador Ciro Gomes, ex-candidato, etc. E ele tem esse perfil de bombástico, né? Ele traz... Tanto é que a gente até desconfia um pouco e tem que checar algumas vezes. O fato é que ele está tão convicto e faz tanto sentido o que ele está falando que acho que ficou aberto, e por isso que acho que você trouxe a matéria, para as autoridades irem ver se não é. Porque se for, realmente é maior do que Petrolão e Mensalão. E como sempre, cooptado com o setor privado e o setor financeiro. Então, assim... O que é o precatório, para quem está acompanhando e não conhece muito esse termo? Os precatórios são as dívidas judiciais do Estado. Depois que foi para a última instância, o Estado realmente perdeu uma ação judicial, ele tem que pagar. Só que tem um monte de dívidas bilionárias que os municípios, os estados e a federação têm que pagar. E é um papel que você fica esperando a sua vida toda, talvez, para receber, dependendo do valor das condições. O que ele está dizendo é que o governo entregou pela metade do preço para os bancos e os bancos estão remunerando negociadamente os precatórios para quem tem que receber e estão levando uma grana nessa negociata. É uma acusação super agressiva e muito preocupante. Assim, acho que a Procuradoria-Geral, né, a Advocacia-Geral, né, que tem que avaliar, né? Sim, se for tem muita coisa que o Ciro já disse que não era bem assim. Uhum. Por isso que eu estou dizendo, se fosse uma outra pessoa, com outro perfil e tal, a gente ficaria mais espantado ainda. Como é o Ciro, a gente tem que checar. Mas, de qualquer maneira, parece muito crível o que ele está dizendo. E se for verdade, também não me surpreende que esse governo faça isso. Tem todo o perfil. Aliás, o que ele falou é verdade. Nós estamos tudo aí falando, vários programas falando em ajuste fiscal, em arcabouço, 92 bi, assim, tirar assim, assim num estalo. Proativamente. Muito esquisito. E com rombo fiscal. Lembrando isso, que 230 bi de estouro. O governo já estava com rombo fiscal e aí ainda vem mais essa conta dos precatórios. Só para explicar para o telespectador a questão do precatório. Tem precatórios pequenos, de disputas pequenas, individuais, funcionários públicos ou de pessoas que foram prejudicadas pelo Estado. Eles fazem uma disputa legal, isso vira um precatório, um apagar caso eles ganhem a causa. Então fica um apagar no futuro. Então precatório é isso. Agora, tem grandes empresas, grandes instituições que também têm essas disputas,
que teve ganho de causa, então fica um apagar muito grande. E tem aqueles mercado também de precatórios, você tem uma base de advogados e intermediadores que compram os precatórios num valor descontado. Antecipar na expectativa de serem pagos. Claro que qual é o risco disso? É nunca serem pagos. Agora, quando tem uma informação privilegiada de que vai pagar, então eles saem comprando esses títulos de precatórios no mercado, antecipando que vão ganhar. E aí tem um ganho expressivo, porque aqueles que estão vendendo já estão dando por causa perdida, não estavam contando com qualquer um vindo comprar. Então você estabeleceu ali um incentivo para grandes movimentos corruptores, e eu acho que essa questão do Ciro, por mais que a gente tenha ressalvas com relação à ideologia dele, como ele pensa, certamente devemos investigar isso aí. De fato, o problema que você tem de conluio de grandes empresas no apoio deste governo, especificamente, é patente. E quem sabe isso seja uma maneira de pagar de volta os seus apoiadores. Quem sabe? Estou conjecturando aqui, não estou afirmando, porque eu não tenho provas de absolutamente nada. Mas, enfim, é importante que a gente avalie isso, porque é exatamente essas torneiras de retorno de investimento é que a gente precisa avaliar. Digo outra torneira de retorno. BNDES, financiamento a juro subsidiado do BNDES. Para quem está indo? A que juro e para quê? Quais são as colaterais que são exigidas? Muitas vezes não tem colateral campeões nacionais. Exatamente. Usam dinheiro público, pegam a juro subsidiado e usam a bel entender. Fazem distribuição de dividendo, fazem aumento de salário, fazem compra de jatinho, fazem coisa que não está... Não é nem o KNAI da empresa que pegou o financiamento. Então, tem várias torneiras de retorno de investimento que precisamos fechar. E precisamos de eliminar o centrão do conjunto, porque é o centrão que viabiliza isso, por incrível que pareça. Eu tenho projetos nesse sentido até, de dar mais transparência, de impedir que os bancos, até mesmo nessas questões de precatórios, façam esse tipo de coisa, de conluio junto com grandes empresas, tomadores aí desses empréstimos, além da questão de compra de precatórios. Então a gente precisa investigar isso, precisamos do centrão que vote a favor de mais transparência contra o conluio. Essa que é a grande esperança aqui. Precisamos de população para cobrar isso também. E após essa entrevista, o deputado Nicolas Ferreira postou um tweet, né, o X, hoje em dia, falando, né, da denúncia do Ciro Gomes, de possível escândalo do governo Lula envolvendo os precatórios. E aí ele vai protocolar ao MP, ao Ministério Público, uma representação para que as acusações sejam investigadas. Vai solicitar informações à ministra Simone Tebet, do Planejamento. Caso não tenha uma resposta esclarecedora, o Nicolas promete avaliar, né, dentro do parlamento, a possibilidade de instalar uma CPI para validar essas transações dos precatórios. Adriano Janturco, o interessante é o seguinte, o interessante ou não, né, é que quando você deve para o governo, o pagamento tem que ser sempre ali na hora. Quando você é o credor do governo, essa fila aí do precatório costuma demorar anos e anos, e aí aparecem situações como essa aí de antecipar por um valor menor, abrindo até uma possibilidade para algo que vai favorecer alguém de alguma forma aí não lícita. Você acompanhou essa notícia? Pois é. Sim, pois é, me junto aos comentários dos meus colegas. O problema é a fonte, né, da qual vem. Não só pela credibilidade, ele fala com muita convicção, sempre, na verdade. Muitos tecnicismos, às vezes corretos, às vezes inventados, que dão a impressão exatamente de credibilidade intencionalmente. E além da credibilidade dele, o passado dele, ou seja, ele foi traído por Lula já várias vezes. Ele hoje é um dos inimigos, na verdade, de Lula, né, que não quis embarcar neste novo governo, etc. E porque ele é o concorrente, é o Barrichello do Lula, né? Ele sempre é o número 2 e queria ser ele candidato, juntar a esquerda, etc. Então, claro que deve ser investigado. Estamos falando de uma quantidade de dinheiro enorme, 93 bilhões de reais. E o problema é este, que nós estamos aqui, como se falava há um tempo, temos que torcer para que entre o Coringa e o Pinguim, né? Então, entre o Ciro e Lula, esta é a situação. E, obviamente, essa é uma prática, em parte, que acontece de venda de créditos, e os privados comumente compram créditos, ficando com eles depois a possibilidade de
obter o crédito de volta ou perder, negociar, etc. Mas, obviamente, aqui a questão é que talvez tenha uma informação privilegiada por dentro do Estado, que, como aqui estava sendo falado, que talvez estes créditos precatórios serão pagos. E não surpreenderia, visto que as ligações entre big business e big government são sempre muito próximas. E neste governo, inclusive, são institucionalizadas. Vale lembrar que o famoso Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, lá, tem cerca de 250 membros, sob a direção do vice-presidente Alckmin, e lá tem 250 CEOs, fundadores, presidentes, diretores das maiores empresas, entre os quais os maiores bancos, inclusive. Então, estão lá, eles se reúnem, eles se conhecem, jantam juntos, conversam juntos, planejam juntos. Muitos deles, não precisamos nem falar os nomes, apoiaram Lula publicamente, investiram, etc., nessa campanha. Então, hoje, tem que ter um retorno de alguma forma. E não me surpreenderia se de fato estivesse acontecendo isso, e se de fato o governo que se diz o governo dos últimos, dos pobres, dos coitados, etc. e tal, na verdade, depois o que faz concretamente é dar benefícios materiais econômicos aos grandes grupos. Claro, para poder fazer isso, aí ele tem que falar na fala, na narrativa, no marketing, de boca para fora, e só isso, só formalmente, que ajuda os pobres, os últimos da sociedade. Isso é funcional para que se continue a apoiar os maiores bancos, as maiores empresas, para que voltem as grandes empresas de construção, as grandes empresas que foram todas envolvidas nos maiores escândalos de corrupção do país, para que hoje voltem à cena do crime. E isso também estaria de acordo com este grande esquema. Apoiar, beneficiar grandes bancos, que são aqueles que de fato mandam no país. Eles juntos com outras empresas, não obstante o que a população queira e o que a população acredita.